Eu sou sergipano de um local chamado Alagadiço, município de Frei Paulo. Alagadiço foi onde morreu um cangaceiro chamado Zé Baiano. Eu me criei nas Caatingas de Sergipe, na região da seca, vendo meu pai no sofrimento do dia a dia, da seca. Às vezes passa 2 anos, 3 anos sem chuva regular. E vendo esse ambiente onde vivia a minha família, eu me identifiquei com o Nordeste. Quando eu comecei a fazer um estudo sobre o cangaço, isso foi mais ou menos por acaso. Uma moça lá do Alagadiço, chamada Bernadette de Mestre Cecílio, era professora, ela fez um livrinho com a história do povoado. E nessa história ela falava sobre a morte de um cangaceiro, Zé Baiano. Ora, os jovens de hoje não sabem quem é Zé Baiano. Fala que é Lampião, os jovens de hoje não sabem quem é Lampião. Então ela falava de relance no livro sobre esse episódio, e eu achei, Bernadette me pediu para fazer o prefácio. Me pediu para fazer o prefácio do livrinho dela. E eu achei que para fazer esse prefácio, eu devia situar quem foi Zé Baiano, quem foi Lampião, para que os jovens, ao lerem o livrinho dela, soubessem da história desses personagens da história do Nordeste. Quando eu comecei a pesquisar para escrever o prefácio, eu me apaixonei pelo tema e cheguei à conclusão de que eu nasci para escrever essa história, essa biografia de Lampião. Contanto que eu passei 11 anos escrevendo um livro. Esses 11 anos, para mim, foram o tempo mais bem empregado da minha vida. Eu conheci o Nordeste, tanto a sua geografia, como a história do Nordeste, porque a história de Lampião se confunde com a história do Nordeste. Três personagens simbolizam o Nordeste. Lampião, Padre Cícero e Antônio Conselheiro. Ao citar essas 3 pessoas, não estou pondo no mesmo patamar, nenhum tipo de comparação. Apenas dizendo que no imaginário popular, a figura do Lampião e Padre Cícero e Antônio Conselheiro, com a Guerra de Canudos, eles simbolizam a história do Nordeste. Olhe, mais ou menos por coincidência, muitos moradores de um povoado perto de Alagadiço chamado Altos Verdes, muitos moradores vinham de Xorroxó, na Bahia. E talvez isso tenha contribuído para que, quando Zé Baiano formou o seu próprio bando, se separando de Lampião, porque no final da vida, Lampião fracionou o seu bando em vários grupos, e um desses grupos foi o Zé Baiano. E Zé Baiano escolheu justamente o povoado Alagadiço, que ficava vizinho a Altos Verdes, talvez em virtude de ter muita gente que ele conheceu antes de ser cangaceiro. O Zé Baiano chamava-se José Aleixo Ribeiro da Silva, é da família dos Ribeiro da Silva. Essa família hoje tem juízes, desembargadores, eles não gostam de falar nisso, não, porque ninguém quer ser parente de cangaceiro. Todo mundo quer ser parente de um senador, de um deputado, do governador, de um padre, mas parente de cangaceiro as pessoas não, né, se envergonham disso. O que é uma tolice, na verdade, né? Então, a família Ribeiro da Silva é uma família numerosa. Você chega hoje em Macururé, em Xorroxó, e encontra a família Ribeiro da Silva, uma família imensa. E o Zé Baiano era da família dos Engrácia. Engrácia era uma senhora que morava em Macururé. Macururé antigamente se chamava Bonfim da Feira do Pau. A feira ficava debaixo de uma árvore, puseram o nome de Bonfim da Feira do Pau para
diferenciado do Senhor do Bonfim. Então, a dona Engrácia morava num sítio chamado Boqueirão, a 3 quilômetros ou menos de Macururé, na beira do Riacho Grande. Dona Engrácia teve vários filhos e filhas, e 3 deles tornaram-se cangaceiros. Era Antônio de Engrácia, Cirilo e Luiz. E em virtude da natural perseguição a esses cangaceiros, os sobrinhos, netos de Dona Engrácia e sobrinhos de Antônio de Engrácia, resolveram tornar-se cangaceiros também para proteger os tios. Então, dentre esses cangaceiros, tinha o Antônio de Seunaro, que era o mais velho, Antônio de Seunaro, Zé Baiano, depois Zé Sereno, Sabonete, Meia-Noite. 19 netos de Dona Engrácia se tornaram cangaceiros. Quer dizer, Dona Engrácia teve 3 filhos cangaceiros e 19 netos. E isso de cangaceiros profissionais. Agora, sem falar em outros parentes que eram coiteiros e nas horas vagas acompanhavam, pegavam o rifle ou o fuzil e acompanhavam o bando, mas de maneira profissional mesmo, 19 cangaceiros, netos de Dona Engrácia, se engajaram no cangaço. A ribeira do Riacho Grande, esse Riacho Grande nasce perto de Canudos, ali passa por Formosa, passa pela Várzea da Ema, passa beirando Macururé, beirando também Xorroxó, que já fica na outra margem, e vai desaguar no São Francisco. O Zé Baiano nasceu num lugar chamado Areias, perto da Serra Queimada, município de Macururé, perto da Serra do Tonã, perto da Baixa do Ribeiro, onde nasceu o Dadá. E eu estive lá, nas Areias, no lugar onde nasceu o Zé Baiano, um lugar pobre, miserável. As pessoas naquele tempo criavam os bichos, ovelhas ou bodes soltos, não havia cerca, então eles iam para onde tinha água. Quando secava um tanque num local, eles se mudavam para outro lugar onde tivesse água e se mudavam com os bodes. As mulheres ficavam em casa, mas os homens e a filharada se deslocavam com os animais, para onde eles iam, onde tinha água, e o Riacho Grande é uma espécie de oásis no meio do sertão. Ele, mesmo na época da seca, ele fica cortado, fica com vários poços, mas aqui e acolá tem um poço d'água, meio salobra, mas os bodes, não tendo outro jeito, bebem a água salobra mesmo. Então, o Zé Baiano, é provável que ele tenha aprendido a profissão de pedreiro, mas naquele tempo as casas não tinham tijolo, não eram de tijolos. Certamente ele ajudou, ele fazia construção de casas. As casas eram de taipa, cobertas de palha. O Antônio de Engrácia, tio dele, matou um sujeito chamado João Carpina, porque João Carpina ofendeu uma moça da família dos Engrácia. Chama-se ofender, né? Ofendeu a moça. E, em vingança, o Antônio de Engrácia matou este era um homem rico, porque tinha um comércio de peles de bode, então era um homem rico. João Carpina. E tinha aqueles fazendeiros que protegiam cangaceiros. Logo o Antônio de Engrácia foi esquecido
Não tinha polícia também, a polícia mais próxima ficava onde? Curaçá, Tucano. Então, a polícia o esqueceu pelo crime que ele cometeu, o Antônio de Graça. E um certo dia, em Xorroxó, estavam Antônio de Graça, Cirilo e uns primos fazendo uma farra, bebedeira, etc. E um sujeito chamado João Gago, montado num cavalo, tendo bebido bastante, jogou o cavalo por cima das mercadorias de uma mulher que vendia pratos, coisas de barro, né? Panelas, potes de barro, e pôs o cavalo por cima, quebrou tudo. Aí o Antônio de Graça disse, ô João Gago, como é que você faz uma coisa dessa com a pobrezinha que vive disso? Aí ele disse, o João Gago disse, achou ruim? De jeito. Então teve uma discussão, mas ficou uma discussão, e eram primos, e estavam na bebedeira, ficou por isso mesmo. Mas um puxa-saco. Depois disso, o Antônio de Graça foi para uma barbearia, tirar a barba, cortar o cabelo, e a coisa ficou por isso, foi uma discussão boba. Mas um puxa-saco correu atrás de Cirilo, disse, Cirilo, João Gago acaba de dar uma surra em seu irmão Antônio. Aí Cirilo, não é possível uma coisa dessa. Então Cirilo já se dirigiu, sem fazer pergunta, né? Cirilo foi procurar o João Gago, matou o João Gago. O Antônio de Graça estava na barbearia com a barba, uma parte da barba tirada e a outra ainda por tirar, quando recebeu a notícia dessa confusão. Então já saiu dali e a confusão cresceu na feira, desmancharam a feira. E em virtude dessa nova complicação, desse novo problema que já tinha havido, a morte de João Carpini e mais essa confusão agora, terminaram eles fugindo para a proteção de um fazendeiro chamado Gregório da Pedra da Chica, em Pernambuco, ali em Belém de São Francisco. Gregório da Pedra da Chica. A fazenda de Gregório da Pedra da Chica hoje está debaixo das águas da represa de Itaparica. Então o Zé Baiano e os trios e alguns sobrinhos passaram a viver sob a proteção do Gregório da Pedra da Chica, que era um fazendeiro que dava proteção a cangaceiros. Foi quando Lampião passou por Cabrobó. Lampião passou por Cabrobó, Granito, e se arranchou na casa de Gregório da Pedra da Chica. Passou 2 dias lá. A polícia, naquele tempo, a polícia fazia que estava atrás de Lampião, mas quando eu perguntava, Lampião passou por aqui? Passou. Para onde ele foi? Para lá. A polícia para cá. A polícia fazia tudo para não se encontrar com o Lampião, porque não achava que não valia a pena. A polícia sempre foi mal remunerada, e a polícia, de certo modo, fazia que perseguia o cangaço, mas eram briga de compadre com comadre. Quando Lampião estava para sair da casa de Gregório da Pedra da Chica, o Gregório da Pedra da Chica, com aquela porção de cangaceiro, doido para se ver livre deles, ofereceu, capitão Virgulino, o senhor não queria levar um desses meninos meus aí, não? Eu tenho essa porção de menino aqui, ó, desocupado, sem fazer, leve esses meninos. Aí Lampião disse, eu vou escolher uns. Aí, como é seu nome? Antônio de Graça. Esse aqui é meu irmão, Cirilo. E esses olha, são sobrinhos meus. Aí Zé Baiano, o Lampião olhou e disse, cabra valente a gente conhece batendo o olho. Eu vou levar esses meninos. Foi assim que o Zé Baiano entrou no cangaço, junto com os tios. Eles participaram do combate da Serra Grande, uma das batalhas mais famosas do cangaço, onde cerca de 300 soldados lutaram contra uns 80 cangaceiros. Morreram da polícia 14 soldados, mais de 40 ficaram feridos, e dos cangaceiros não teve nem um arranhão de espinho.
Então, nesse combate da Serra Grande estava o Antônio de Grácia, estava Cirilo, Zé Baiano, Corisco era novato, e estava no combate da Serra Grande. Agora, depois, eles se separaram, os Engrácia se separaram do bando Lampião e vieram para a Bahia, isso foi em 1926, mas em 1929 eles voltaram a se reunir ao bando de Lampião. Antônio de Grácia era um homem muito independente e tinha problemas sérios de subordinação, de insubordinação com Lampião. Contanto que em junho de 1930 houve um episódio terrível perto de Paulo Afonso. Na noite de São João de 1930, os cangaceiros participaram de uma festa de fogueira, milho assado, canjica, e tarde da noite um coiteiro veio chamar Lampião para ir comer um peru na casa dele. Então o Lampião ficou ainda na casa onde estava vendo a festa e mandou uns cangaceiros na frente e ele iria depois. Quando ele se aproximou da casa do coiteiro, onde ele ia comer o peru, veio um cangaceiro correndo recebê-lo. Capitão, aconteceu uma desgraça. O cangaceiro. Não. O cangaceiro tal, que eu esqueci o nome agora, estuprou uma filha do coiteiro. Então o Lampião perguntou: esse cangaceiro que você está falando, que estuprou essa menina, é o sobrinho de Antônio de Grácia? É. Então o Lampião viu o problema. Porque essa questão de estupro, o Lampião não tolerava. Se tem notícia de pelo menos 3 cangaceiros que o próprio Lampião executou por causa do estupro. Sabiá. Parece-me que o nome do cangaceiro era Sabiá. Então, o Lampião executava o cara que cometesse um estupro, mas como matar um sobrinho de Antônio de Grácia? Seria uma guerra. Então o Lampião ficou pensativo, mas assim mesmo foi ao local. Quando chegou lá, já um cangaceiro chamado Ângelo Roque já tinha dado um tiro no Sabiá. É o Ângelo Roque, é o Labareda? É o Labareda. E Lampião acabou de matar o cangaceiro. Olha, matar um sobrinho de Antônio de Grácia era uma guerra. Então Antônio de Grácia separou. Antônio de Grácia, Cirilo e os demais parentes da família Engrácia se separaram do bando. Isso foi em junho de 1930, noite de São João. Mas o Zé Baiano era muito ligado a Lampião, não acompanhou os parentes, nem os tios, nem os primos, ele ficou com Lampião. Alguns dias depois, o Cirilo fez as pazes com Lampião, mas Lampião disse: bom, eu perdoo todos, só não perdoo Antônio de Grácia, porque era o líder, esse eu não perdoo. Foi quando se deu a suposta morte de Antônio de Grácia. Foi dado como se Antônio de Grácia tivesse morrido. Mas dizem, e há muita evidência sobre isso, que ele não morreu. Ele, para se ver livre do problema com o Lampião e não prejudicar os parentes, ele simulou a própria morte, fugiu para o Piauí
E com isso Lampião perdoou os Engrácias e ficou no boa. Contanto que a morte de Antônio de Engrácia é muito mal contada. Primeiro que ninguém viu o corpo. Cirilo, eles estavam numa festa, dançando com uma moça e disputando, Cirilo e Antônio de Engrácia disputando a mesma mulher para dançar. E por questão de ciúme, se desentenderam e Antônio de Engrácia correu, entrou numa casa, Cirilo entrou atrás, atirou, pronto, matei meu irmão. Aí voltou, pondo as mãos na cabeça, matei meu irmão, mas não deixou que ninguém visse o corpo. Quebraram as telhas da casa, derrubaram a madeira da cobertura da casa sobre o suposto corpo e tocaram fogo. Cirilo não deixou que vissem. Mas os moradores, depois de que os cangaceiros foram embora, eles tiraram as cinzas e pegaram os ossos do morto e levaram para Xorroxó. E num dia de feira, puseram os ossos lá debaixo do barracão da feira. E mandaram chamar Dona Engrácia, para ela reconhecer. Mas Dona Engrácia, quando olhou, disse: olha, meu filho Antônio, meu neto, meu filho Antônio era um homem grande. Os ossos dele eram para ser muito grandes. Isso aí está parecendo um menino. Não é meu filho, não. Então, essa dúvida gerada por Dona Engrácia deu especulações de toda ordem. E um homem chamado Antônio Pacheco era tio de Nezinho Menezes, um coronel da polícia, coronel Nezinho Menezes. Manuel de Campos Menezes, Nezinho Menezes. Esse tio desse coronel, Antônio Pacheco, morador lá em Xorroxó e Abaré, ele depois revelou aos parentes que foi ele quem levou Antônio de Engrácia para o Piauí, porque ele era padrinho de Antônio de Engrácia. Olha, o Zé Baiano, em Alagadiço, ele tinha um comportamento normal. Nunca houve caso de ferração de mulheres, que Zé Baiano ficou famoso por ferrar mulheres. É o ferrador, aquele caso que aconteceu em Canindé. Porém, um pesquisador chamado Antônio Amauri fez uma pesquisa e não comprovou nenhum caso, além daquelas 3 mulheres, ele não encontrou nenhum outro caso de ferração de mulheres. E eu passei 11 anos pesquisando para escrever meu livro, 11 anos, nunca ouvi nada documentado de Zé Baiano ter ferrado alguma mulher, além daquelas 3 lá de Canindé. O Zé Baiano era um homem respeitador. Não gostava de mulher que usasse decote, roupa decotada, roupa decotada, cabelo curto. Ele usava uma palmatória e batia nas mulheres. Já que você não tem marido nem pai para lhe educar, eu vou lhe educar. Dava uns bolos na mulher para ela não usar vestido curto nem decotado e cabelo cortado. Então, e outra coisa, de Zé Baiano era estuprador, não vi nenhum fato sobre isso. Zé Baiano não bebia e não fumava, era um cheio de sem vício. Ele ia para uma festa, ele próprio bancava festas lá em Alagadiço, as pessoas dançavam, bebiam, ele calado num canto, com o fuzil no colo, não dançava, não fumava e não bebia. Agora, gostava de cantar e fazia trovas. Ele fazia trovas. Agora, essa história da ferração das mulheres aconteceu assim. Uma volante passou em Xorroxó
e procurou, e foi à casa da mãe de Zé Baiano, que se chamava Dona Teodora, irmã de Antônio de Ingrácia. E a volante queria que Dona Teodora informasse onde estava Zé Baiano. Ela disse: moço, vocês que são da polícia, que vivem nas caatingas procurando, não sabem, e eu que não saio da minha casa, como é que eu vou saber onde está meu filho? E um soldado da família Marques, de Poço Redondo, em Sergipe, um soldado da família Marques deu uma coronhada na cabeça da velha, que afundou o casco da cabeça, com a coronhada. E essa notícia chegou aos ouvidos de Zé Baiano. No início de janeiro de 1932, por ocasião das festas de Reis, Reis Magos, 6 de janeiro, Lampião chegou aos arredores de Canindé. E foi informado de que 3 volantes estavam acampadas em Canindé. O Canindé era o feudo dos Britos de Propriá, que tem esse ministro, Carlos Aires de Brito, é dessa família. 3 volantes estavam arranchadas lá, nesse povoado. Então Lampião chamou um coiteiro chamado Chico Vaqueiro. Chico, vá ao povoado e faça de conta que está me traindo e que vai fazer uma denúncia. Diga que eu estou acampado na Pia dos Filipe. As pias do Filipe, pias são pedras em forma de bacia, onde junta a água da chuva. Isso é município de Canindé hoje. Na época era um município de Porto da Folha. Diga que eu estou arranchado lá, diga que eu estou gripado, adoentado, tem muito cangaceiro com febre, que a gente está lá bem desprevenido. Chico Vaqueiro foi. Chico Vaqueiro chegou lá, parou na bodega de Cícero, seu Cícero, pediu uma cachaça e começou a contar lorota, dizendo que Lampião estava desprevenido, estava nas pias do Filipe, aí sugerindo para ele: por que você não conta isso para o tenente? Aí o companheiro vai me prender? Que nada, prende não, ele vai gostar dessa notícia. Aí ele, se fazendo de tolo, foi levado quase a pulso, ele doido para falar para o tenente, mas foi levado quase a pulso. Aí quando chegou lá: seu tenente, eu não queria me meter nessas brigas de branco, que eu sou. Mas já que querem descobrir, eu já andei conversando aí, bebi um pouquinho e fiquei conversando. Deixa eu contar a história. Lampião está doente na Pia dos Filipe, vários cangaceiros estão com febre, tudo, e estão lá descuidados. Não tem nem vigia. Estão na Pia dos Filipe. Se o senhor quiser pegá-los, ele está lá. Está desprevenido, está até adoentado. Aí o tenente convidou as 3 volantes e marcharam para a Pia dos Filipe. Só deixaram um soldado. Só deixaram um soldado em Canindé. E Lampião está escondido dentro do mato, viu a volante passar. Depois que a volante sumiu na curva, Lampião entrou no povoado com a sua cabroeira. E nesse momento, Zé Baiano disse: capitão, eu vou ter um pedido para lhe fazer. Um sujeito dessa volante, da família dos Marques, deu uma coronhada na cabeça de minha mãe, perguntando onde é que eu estava. Ela não soube informar onde é que eu estava. Ele deu uma coronhada que afundou o casco da cabeça. E eu queria que... E aí tem muita gente aqui na família Marques, da família Marques. E eu queria que o senhor me permitisse eu fazer minha vingança. Aí o Lampião disse: olha, Zé, o que fizeram com sua mãe não se faz com ninguém. Você, hoje aqui, é Lampião. O que você fizer está feito. Lampião foi para a bodega de mestre Cecílio, ficou bebendo um conhaquezinho lá e olhando o movimento, e os cangaceiros se espalharam pelas casas, tinha um curtume de couro dos Britos, um curtume,
que eles chamavam de fábrica de curtume. E o Zé Baiano foi procurar as pessoas da família Marques. Encontrou Maria Marques. Maria Marques era irmã do soldado que tinha dado a coronhada na cabeça dela. Aí Lampião disse: olha, Maria, eu vou me vingar em você pelo que fizeram com minha mãe. Maria Marques: mas seu menino, qual é a culpa que eu tenho de meu irmão ser soldado? Ele disse: você não tem culpa não? E qual é a culpa que minha mãe tem pelo fato de eu ser cangaceiro? Não quero desculpa. Então, esquenta o ferro. Foram procurar um ferro. Lampião, o Zé Baiano pediu um ferro de ferragado. As pessoas dizem que o ferro de Zé Baiano tinha JB, José Baiano. Não, o JB era João Brito. Quando o Zé Baiano pediu um ferro, um menino chamado João Rosa, que tinha sido vaqueiro do coronel João Brito, se lembrou que na casa dele tinha um ferro do coronel João Brito. João Brito era irmão do Chico Porfírio. Chico Porfírio era o pai de Ercílio Brito, que foi prefeito do próprio área. A família Brito dominava. Então, trouxeram um ferro JB. Coincidência, José Baiano não, era João Brito. Então, fizeram fogo no meio da rua, esquentaram o ferro e levanta a saia. Aí a mulher gritando, chorando, ele ferrou bem na bunda, o rosto agora, pá. Com essa brincadeira, ele, além dessa Maria Marques, Zé Baiano ferrou mais duas mulheres. Todas duas eram casadas ou amancebadas, chamavam amancebada, com soldados. Então, ele se vingou, por causa de soldado, ele ferrou uma mulher, a irmã de um soldado, e duas mulheres casadas ou que viviam com soldados. Então, o Zé Baiano, como ferrador, de fato, ele ferrou 3 mulheres, todos 3 num só dia, em vingança por esse episódio com a mãe dele. Eu não tenho conhecimento de Zé Baiano ter ferrado outras mulheres. Em Alagadiço, ninguém nunca ouviu falar que ele ferrasse ninguém. A morte de Zé Baiano em Alagadiço foi assim. No mês de junho de 1936, as festas do sertão eram novenas, o Natal, o São João, as festas e justamente no mês de julho, já tinha passado a festa de São João, no mês de julho de 1936, o Zé Baiano se encontrava em Alagadiço e um coiteiro chamado Antônio de Chiquinha, muitos autores chamavam Antônio de Chiquinha, era Antônio de Chiquinho, o pai se chamava Francisco Pereira da Conceição, seu Chiquinho. Então Antônio de Chiquinho a polícia tinha prendido. Antônio de Chiquinho era protegido pelos Franco, da usina São José do Pinheiro. Tinha o Zezé do Pinheiro, tinha o Antônio Franco. Esses Francos hoje, tem o senador Albano Franco, que foi governador de Sergipe. Então, os Francos eram protetores de Antônio de Chiquinho. E tinham prendido o Antônio de Chiquinho e levado para levar para a Bahia. A volante de Zé Rufino queria levar para a Bahia, para Jeremoabo. Mas quando chegou em Carira, deu tempo a mulher de Antônio Chiquinho correr até a usina São José do Pinheiro, lá em Riachuelo, em Sergipe, e pediu a seu Zezé do Pinheiro: seu Zezé, pelo amor de Deus, estão levando meu marido e vão matá-lo, porque ele é coiteiro de Lampião, ele prenderam, ele talvez já esteja em Carira a essa altura. Então o Zezé do Pinheiro passou um telegrama se passando pelo governador. Ele disse: depois eu converso com o governador e o governador me apoia. Ele passou um telegrama para Carira, se passando pelo governador, dizendo: soltem Antônio Chiquinho, não é para levar para a Bahia. Então o Antônio Chiquinho foi solto em Carira e voltou para casa.
Mas depois ele foi se entender com o Zezé do Pinheiro e fizeram o acordo assim, olha, você foi solto, mas com a condição, dê um jeito de matar Zé Baiano. Então o Antônio Chiquinho se comprometeu na primeira oportunidade de matar Zé Baiano. E nos festejos juninos de 1936, o Zé Baiano fez uma encomenda a Antônio Chiquinho. Antônio Chiquinho matava porco na feira. Disse, olha, leve uma carne, feijão, farinha, açúcar, sal, leve uma grande quantidade, porque estou aqui precisando, e eu lhe espero na fazenda Lagoa Nova, perto do Baixio. É uma localidadezinha perto de Alagadiço. Então o Antônio Chiquinho preparou as coisas e não tinha como levar aquelas coisas todas sozinho, então ele chamou mais 2 companheiros. Tinha Pedro Guedes, Pedro de Nica, Birindim. Então ele chamou dois rapazes, amigos dele, para ajudar a levar as coisas. E pela notícia que ele tinha, o Zé Baiano estava só com um cabra chamado Acelino. Estava Zé Baiano e Acelino, sozinho. Então seria fácil ali eliminá-los. Mas quando Antônio Chiquinho chegou no Baixio, levando essas encomendas, ele ia levar as encomendas, mas com já de ideia feita de procurar uma oportunidade de matar o Zé Baiano e o Acelino. Mas quando chegou lá, tinha um outro cangaceiro, chamado Chico Peste. Na verdade, o Chico Peste tinha entrado naqueles dias, e o próprio Acelino tinha entrado, eram novatos, estavam juntos com o Zé Baiano. O Zé Baiano formou um bando, e nessa época, ele estava só com esses 2 cangaceiros. Então, o Antônio Chiquinho combinou de levar uma buchada e levar bebida, e durante a bebida, enquanto estavam farreando, ele cantaria chamava modinha, uma música que estava em um sucesso na época, e essa música tinha um trecho que dizia, estou nos braços de Marinette, quer dizer, tinha os versos, e no meio dos versos tinha a frase, estou nos braços de Marinette, era a senha. No momento que ele disse, estou nos braços de Marinette, era para eles se atracarem com os cangaceiros, e assim foi feito. Depois da comida, o Zé Baiano deitou no chão, os outros 2 também debaixo de uma árvore. Por que você está armado, Antônio Chiquinho? Você pode estar armado, mas esses outros, por que é que vieram? Trouxeram até facão? Não, a gente trouxe assim para abrir o caminho do mato, cortar as ramagens, mas somos amigos, está desconfiando de mim? Zé Baiano, não, de você não desconfio. De você não desconfio. Então, quando estavam num momento bem relaxado, aí o Antônio Chiquinho começou a cantar a música que estava em vigor na época, em voga na época, e nessa música, no meio, tinha Estou nos braços de Marinette. Na hora que fala que Estou nos braços de Marinette, que era a senha, os cangaceiros, os soldados, os coiteiros saltaram em cima dos cangaceiros, se atracaram e terminaram matando os 3. O Zé Baiano, na hora de morrer, as últimas palavras dele foi: se acabou-se o homem de Sergipe. Eu não sei o significado. Primeiro, ele não era sergipano. Se acabou-se o homem de Sergipe, as últimas palavras do Zé Baiano. Ele não era sergipano, ele era baiano, de Xorroxó. Eu suponho que ele quis dizer assim, porque ele se vangloriava de emprestar dinheiro, ele tinha dinheiro. Porque enquanto os outros cangaceiros jogavam muito baralho apostado, muitas vezes roubavam do povo e perdiam no baralho de noite, nas folgas, os cangaceiros tinham tal costume, tal vício de jogar, que às vezes até durante um combate tinha uma folgazinha, eles corriam para jogar baralho, para terminar um jogo que tinha começado e não terminado. Então, quando tinha uma folgazinha no tiroteio, pegava o baralho. Então, era um vício medonho que eles tinham, e Zé Baiano não. Zé Baiano não
não jogava, não tinha vício nenhum, e todo o dinheiro que ele conseguia, ele juntava e emprestava dinheiro a juros. Ele tinha dinheiro emprestado ao próprio Antônio Chiquinho, emprestava dinheiro aos fazendeiros lá da região e emprestava dinheiro a usineiros da Cotinguiba, os usineiros que naquele tempo eram senhores de engenho, e até para o comércio de Aracaju. Tinha um homem que era dono de uma casa chamada Casa da Seda, da família dos Capitinga, e o Zé Baiano emprestava dinheiro para esse povo. Ele tinha mais de 700 contos de réis emprestados. Eu não sei se Lampião tinha tanto dinheiro. Certamente tinha, mas a fortuna de Zé Baiano era uma fortuna acumulada, e ele fazia tudo para não gastar esse dinheiro e emprestava juros. Agora, a morte de Zé Baiano pode ter sido motivada justamente por isso. Os devedores dele, para não ter que arcar para não ter que honrar a dívida com o cangaceiro, podem ter tramado com Antônio de Chiquinho para matar o Zé Baiano, porque assim ficavam livres do credor. O próprio Antônio de Chiquinho devia dinheiro a Zé Baiano. E nas versões, porque tem muita versão sobre a morte de Zé Baiano, e alguns dizem que que Antônio Chiquinho teria matado Zé Baiano porque Zé Baiano estava se engraçando com uma filha de Antônio Chiquinho. Olha, eu entrevistei muita gente, eu nasci em Alagadiço, meus pais conheciam todo mundo de Alagadiço, eu tenho credibilidade para perguntar às pessoas lá e as pessoas me responder sem subterfúgio, porque eu sou filho da terra. Perguntei a muita gente velha que história era essa de uma filha de Antônio Chiquinho estar sendo cortejada por Zé Baiano. Ninguém nunca soube dessa história. Um escritor sergipano chamado Joaquim Góes disse que era uma filha de Antônio Chiquinho chamada Joana. Antônio Chiquinho nunca teve uma filha chamada Joana. Então, eu me lembro do nome de duas filhas de Antônio Chiquinho. Uma era Luísa e a outra era Lindô. A mais bonita era Luísa. Eu já perguntei a muita gente, alguma vez você soube de alguma, pelo menos, alguma fofoca a respeito de Zé Baiano com Luísa? Não, nunca soube disso. Então tudo indica que o Antônio Chiquinho matou o Zé Baiano por dois motivos. Um, para cumprir o compromisso com a polícia, porque ele foi preso e levaram para a Bahia, para Jeremoabo, e soltaram, talvez, com essa condição, de ele matar Zé Baiano. E a outra, certamente, os devedores de Zé Baiano gratificaram o Antônio Chiquinho para se ver livre da dívida que tinham com o cangaceiro. A morte, Lídia nasceu perto de Paulo Afonso, num lugar chamado Salgadinho. Perto de Salgadinho. No pé da Serra do Padre. Tem a Serra do Retiro, a Serra do Padre Menor. Ali no pé da Serra do Padre tem um lugar chamado Salgadinho. O Zé Baiano ia com o bando de Lampião e começou a se sentir mal. Lampião tinha vindo de Pernambuco, tinha conseguido uma porção de armas. Agora, armas com defeito, umas com cano torto, outras com a bala enganchada, outras o cupim comeu a coronha, precisava consertar. E tinha um sujeito lá perto de Salgadinho, perto de Paulo Afonso, que consertava armas. E Lampião ia levando essas armas para consertar. E no bando ia Zé Baiano reclamando de febre e um caroço no pescoço, uma glândula inflamada e febre, e moleza no corpo. Passaram no Salgadinho e Lampião deixou o Zé Baiano na casa
do pai de Lídia. É um Pedro Pereira, parece meu nome. Pedro Pereira era o nome do velho. E era coiteiro do Lampião. E o Lampião disse, olha, esse menino aqui está com febre, sem poder viajar, eu vou deixar aqui com ele até ele melhorar, e depois alguma despesa, você me avisa que eu lhe pago. O bando foi embora, Zé Baiano ficou lá. Zé Baiano passou uns 15 dias até melhorar. O caroço estourou, espremeram, fizeram curativos com ervas do mato, e Zé Baiano ficou bom. E quem tratou mais de Zé Baiano foi uma das filhas, uma mocinha, de uns 15 para 16 anos, chamada Lídia Pereira. Foi quem cuidou dele mais. E ele se afeiçoou pela menina e convidou para fugir. Eu sei que quando ele ficou bom, ele foi embora, levou a menina. Lídia, já no primeiro dia que saiu de casa, já saiu arrependida. Viu que naquela vida tinha de dormir no mato, né? Dormir no mato à toa, na chuva, no sol, formiga, inseto de todo tipo, muriçoca. Na primeira noite ela já se arrependeu, mas aí já era tarde. E no bando tinha um cangaceiro chamado Ademórcio, que era de lá, de um local perto do Salgadinho, ali daquela região de Arrasta-Pé, ele era dali, e ele conhecia Lídia, meninos já se criaram se conhecendo nas festas de domingo, na feira, ela conhecia Lídia, ele conhecia Lídia. E esse Ademórcio e Lídia, eu estou esquecido agora como é o nome, o apelido do Ademórcio, não sei se é Bem-te-vi, né? Então Ademórcio recebeu o apelido de Bem-te-vi e eles começaram a ter um entendimentozinho. Se apaixonaram. E certo dia, quando o bando estava reunido lá perto de Poço Redondo, o Ademórcio e Lídia escaparam e tiveram relações no mato. Um cangaceiro chamado Jacaré percebeu o movimento e acompanhou. Acompanhou os dois, viu o ato e quando se meteu eu quero também. Aí Lídia disse, com um bicho como tu, eu prefiro a morte. Ele disse, então é o que você vai ter. Eu vou contar para Zé Baiano. Ela disse, você pode contar até o diabo. E quando Zé Baiano estava viajando, quando chegou, o Bem-te-vi, o Jacaré disse, Zé, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu vi isso. Zé Baiano pasmou com essa história. Você repete isso na presença do capitão? Repito. Foram a Lampião. Conta aí. Aí o Jacaré contou a história toda, Lampião ouvindo. Lampião disse, olha Zé, a mulher é sua, você resolve o que quiser. Agora, o Bem-te-vi é cabra de moderno, que era o Virgínio. É cabra de Virgínio. Eu vou deixar que Virgínio resolva. Então, o que vai acontecer com Jacaré, aliás, com Bem-te-vi, o que vai acontecer com Bem-te-vi é problema de Virgínio, você resolva com sua mulher o que quiser, e Jacaré, que denunciou, também vai ser castigado. Ao ouvir essa história, o Jacaré correu, mas os cangaceiros correram atrás, pegaram, mataram logo ali. Então o Zé Baiano saiu com Lídia,
O bando estava acampado na Pia das Panelas. A Pia das Panelas fica no município de Poço Redondo, perto de um povoado chamado, que na época não era povoado, era a Fazenda Paus Pretos. Essa Fazenda Paus Pretos era chamada também de Fazenda Santa Efigênia, e hoje, se você chegar lá e perguntar onde é que fica a Fazenda Paus Pretos, ninguém sabe. Era do pai do governador de Sergipe, era o Nides de Carvalho, era o governador. Então, o Antônio Cacheiro era o fazendeiro, era o dono dos Paus Pretos. E hoje, se você chegar lá e perguntar onde é os Paus Pretos, ninguém sabe. Onde é a Fazenda Santa Efigênia, ninguém sabe. Era a mesma fazenda. Hoje o lugar é conhecido como Areias. Mudaram o nome, Areias. Então o Zé Baiano, na beira da Pia das Panelas, tem um riacho Catávaro logo perto. Zé Baiano amarrou a mulher num pé de pau Pereira. Eu estive lá no local, a Pia das Panelas. A Pia das Panelas, os sem terra invadiram a fazenda e entupiram as pias das panelas de pau, de pedra, entupiram. Então, ele amarrou a mulher num pé de pau de Pereira e passou a noite toda ali, xingando a mulher e reclamando: como é que você faz isso, uma coisa dessa comigo, como é que faz? A noite toda. Ao amanhecer o dia, ele matou Lídia de pauladas. Nem deu tiro, de cacetadas. Matou Lídia. Essa é a história da pobre Lídia, Lídia Pereira. Lídia, se tivesse, era 16 anos por aí. Dizem que era a mulher mais bonita das cangaceiras, era a mulher mais bonita. Tinha os dentes que pareciam um colar de pérolas, uma dentadura bonita. E as pessoas que conheceram na época diziam que ela era a mais bonita de todas. Não ficou imagem dela, não tem foto, né? Nenhuma. A casa dela, a essa altura, já caiu. Eu estive lá com João de Souza Lima 2 vezes. 2 vezes. A primeira, a casa estava em perfeito estado, eu entrei na casa. Na segunda vez eu tive medo de entrar e a casa cair por cima de mim. E a essa altura já não tem mais. Ninguém conserva. Essas coisas fazem parte da nossa cultura, do nosso Nordeste sofrido, a terra do espinho. O Nordeste é a terra do espinho. Nós precisamos dar algum valor a essas coisas. Ah, mas eram coisas do cangaceiro? Sim, os cangaceiros fazem parte dessa cultura do imaginário do Nordeste. Para o bem ou para o mal, eles fazem parte da nossa história. A gente não pode mudar a história. Você não pode escolher a história. E como eu ia fazer o prefácio de um livro, eu queria informações sobre o cangaço e sobre o Lampião para o prefácio do livro que eu ia escrever. Na internet você não tem o que ler. A internet é a maravilha das maravilhas e a desgraça das desgraças. É preciso saber o que é que você vai pesquisar na internet. E na internet, quando você quiser pesquisar uma matéria, primeiro você já tem que saber bastante sobre essa matéria, ao ler na internet, você saber o que aproveita e o que não aproveita. Porque na internet aquilo não tem dono, cada pessoa põe o que quer lá. Então, quem quiser aprender tudo errado sobre o cangaço, sobre o Lampião, é só ir procurar na internet. Não se aproveita praticamente nada, não tem nada sério. Eu comecei com um livro de um escritor americano chamado Billy Jane Chandler, porque, por incrível que pareça, foi preciso um estrangeiro escrever sobre o cangaço para que a gente tivesse alguma coisa séria escrita sobre o cangaço. Muita gente que escreve sobre o Lampião, um ex-cangaceiro que não sabe ler, alguém escreveu por ele. Joaquim Góes, que escreveu aquele livro, Joaquim Góes, sergipano, escreveu um livro sobre Lampião. Ele não escreveu nada, ele era analfabeto. Quem escreveu foi o professor João Costa, lá de Aracaju, era um professor de português. Escreveu o nome dele de Joaquim Góes. Então, as pessoas que escreveram sobre Lampião, ou são totalmente desinformadas, ou são pessoas que tinham conhecimento da coisa, mas não tinham técnica de escrever.
São livros que você não sabe se o machado derrubou a árvore derrubou o machado. Você não sabe quem é o sujeito dessa frase aqui. E o objeto direto qual é? Ninguém sabe. Aquele amontoado de palavras e sem concatenação. Tem muitas coisas sobre o Lampião que não dá, é indecifrável. Então, livro de Billy Jane Chandler, um historiador norte-americano, professor da Universidade do Texas. Ele escreveu um livro sobre Lampião. Não sei bem, o rei dos cangaceiros, parece. Billy Jane Chandler. Aquilo ali foi uma fonte importante, porque Billy Jane Chandler faz uma coisa que quase ninguém faz, citar as fontes. Ele escreve numa nota de rodapé, ele diz onde viu aquilo. Jornal à tarde, tal dia. Jornal de notícias, diário de notícias, a data. Então, ele indicou as fontes, eu fui atrás dessas fontes. Depois tinha um livro, foi o outro livro que eu peguei, de Aglai Fontes, Aglai Oliveira, Aglai Lima de Oliveira, assim uma coisa, Aglai. Aglai é uma moça no Rio de Janeiro, parece-me que ela nasceu em Cabrobó, a mãe dela contava coisas de Lampião, e ela, no Rio de Janeiro, sem pesquisar nada, inventou de escrever um livro sobre Lampião. Certa vez ela esteve em Pernambuco e foi a Serra Talhada, esteve com o Zé Saturnino já velho, ela entrevistou o Zé Saturnino. Então, ela praticamente não fez pesquisa e escreveu um livro volumoso, com muita fotografia, sobre o cangaço. Agora, a Aglai tinha um defeito. Quando ela não sabia uma coisa, ela preenchia com a imaginação. Não sabe uma data, ela chutava qualquer data, com dia, mês e ano, chutado. O livro de Aglai, as datas não combinam com nada. E quando eu pego os jornais da época, porque o jornal, você pesquisar um jornal da época, não confie muito na redação. No conteúdo, não confie muito no conteúdo, porque o conteúdo era a visão do dono do jornal. O Nordeste era cheio de jornal. As cidades, cada cidade, o Aracaju tinha uns 15 jornais, Maceió tinha uns 10, Recife tinha jornal, muitos jornais, porque eram dos partidos políticos, tinha os jornais da oposição do governo. O jornal do governo só contava vantagem. Porque aqui Lampião não respira, porque aqui tem governo. Então, a versão era sempre a versão oficial do governo. Quando o jornal era da oposição, mesmo quando o governo fazia alguma coisa, ele o Estado está entregue às baratas. Aqui não temos governo, a gente só se pedia proteção a Deus. Então, as versões de jornais não são muito confiáveis, porque é a versão do interesse político do momento. Agora, as datas não. A data que sai no jornal não tem como falsificar. Quando um jornal diz telegrama recebido no dia de ontem, a data, qual foi a data desse jornal? E ontem foi quando? Ou se não, o jornal, na última terça-feira, você vê qual é a data do jornal, qual é o dia desse jornal, qual foi a última terça-feira. Então, o jornal é precioso para você pegar datas, e nome de pessoa, e nome da fazenda. Tem certas pessoas que escrevem um livro sobre Lampião contando assim. Certa vez, olha que data, certa vez, numa fazenda em um estado nordestino, um fazendeiro ia para a feira na cidade, não diz o nome da cidade, não diz a data, não diz o nome do fazendeiro, qual é o nome da fazenda, como é que se escreve dessa forma? Então, eu pegava os livros com essas fontes assim, entre aspas, e agora ia pesquisar. Essa fazenda, quando foi isso? Procurava o jornal da época, localizava o fato, a descrição, combina, qual foi a data, aí sim. E o local, foi na fazenda, onde fica essa fazenda municipal? Sempre que possível fui a essa fazenda, eu fui lá. Eu praticamente andei em todos os lugares onde o Lampião andou.
7 estados. Em 7 estados brasileiros, onde Lampião andou, eu percorri os passos. E valeu a pena. Ora, a pessoa diz, como é que você dedica 11 anos de sua vida escrevendo sobre um bandido? Eu não perdi 11 anos. Se eu não estivesse fazendo isso, eu estava fazendo outra coisa. De qualquer forma, o tempo passava. E o que é que eu podia fazer de útil para a sociedade, melhor do que escrevendo sobre a história do Nordeste? A melhor maneira, professor Manuel Neto, a melhor maneira de se demonstrar amor à sua terra é estudando a geografia e a história. A geografia da sua terra, a história da sua terra. É assim que você demonstra que ama a sua terra. E eu sou apaixonado pelo Nordeste. Então, esse livro, ele está aqui. Lampião, A Raposa das Caatingas, 736 páginas. É uma coisa, eu já fiz muita coisa na minha vida. Já fui bancário, já fui auditor do Estado, fui professor de português, fui uma opção de coisa. Acabo de receber a aprovação no exame da Ordem dos Advogados. Então, já fiz uma opção de coisa. Mas do que eu me orgulho mesmo é ter escrito esse livro. E não paro. Esse livro serviu de ponto de partida para um outro que eu estou escrevendo. Não vai ser mais sobre o cangaço, mas é sobre o Nordeste. Eu espero que daqui para maio termine esse livro. Ao escrever, ao fazer essa pesquisa, ao iniciar essa pesquisa, eu não tinha bem certeza do rumo que iria tomar. E não esperava também que rendesse tanto. Um livro com 736 páginas, com corpo 11. Muitas vezes, as pessoas às vezes escrevem um livro e para que a leitura se torne agradável, faz uma letra grande, né? Corpo 14, espaço duplo, com muita foto. Eu tive de abrir mão disso e até, de certo modo, desrespeitando o leitor, porque não tinha como colocar uma letra grande. O livro ia ficar com 3.000 páginas. Então, para que esse livro ficasse com 736 páginas, tive de cortar muita coisa. A letra 11, corpo 11, espaço 0,9, não chega no espaço simples, e fotografia, tive de deixar apenas aquelas que considerei imprescindível. Pus os mapas das localidades onde os fatos acontecem, os mapas, e até as coordenadas geográficas do local onde aconteceu um fato importante, até as coordenadas geográficas. Para você traçar as coordenadas geográficas, tem que ir com o aparelho lá. E para fazer um mapa de fazendas, tem que ir lá para fazer o mapa das fazendas, porque essas coisas você não encontra em lugar nenhum. Nos mapas você não encontra nem nome de povoado. E cidade, só com uma cidade grande. Cidade pequena, e povoado e vila, não tem. Quanto mais fazendas, rios, riachos. Eu falei aqui no livro de Billy Jane Chandler, como fosse o único. Não, eu li tudo que já foi escrito sobre o cangaço, o que presta e o que não presta. Eu, conversando com um historiador, pesquisador sério, chamado José Dionísio Nóbrega, e lamentando o fato de as pessoas escreverem o livro sem o devido cuidado, erros de português, má apresentação, deslizes de toda a natureza, e eu reclamando disso. José Dionísio Bezerra, não reclame, agradeça. Ele anotou as coisas para você. Quer dizer, muitas coisas que essas pessoas, sem nenhuma técnica, entrevistaram alguém que já morreu, perguntou coisas sobre essa pessoa e ele anotou. Eu não teria como hoje interrogar essa pessoa, porque ele já morreu, mas ele fez isso para mim. Então, José Dionísio diz, você deve agradecer que ele
sem técnica, sem nenhuma, mas ele anotou para você, ele deu de mão beijada. E não é verdade? Então, olha, na verdade, a partir do pontapé inicial, que foi o livro de Billy Jane Chandler, eu fui atrás dos livros sobre o cangaço. Mais de 30 livros. Para comprar esses livros, todos eles edições esgotadas, eu tive de ir ao sebo, no sebo. Estácio de Lima, Ranulfo Prata, e no sebo, quando você vai comprar uma coisa e manifesta interesse, o dono do sebo põe um preço lá em cima. Então, um livro assim que custaria R$30, ele lhe cobra R$800. Almas de Lama e de Aço, de Gustavo Barroso, um dono de um sebo queria me vender por R$4.500. Claro que eu não comprei, né? Então, eu adquiri os livros clássicos sobre o cangaço, Aglai, João Lira, de Pernambuco, o Ranulfo Prata, o livro de João Bezerra da Silva, Como de Cabo Lampião, um livro de Optatugueiros. Eu comprei esses livros, que foram livros escritos na época do cangaço. E depois os livros mais novos de Antônio Amauri Corrêa de Araújo, os livros de João de Souza Lima, o livro de Alcino Alves Costa, sergipano de Poço Redondo, maravilha de livro. E me concentrando na pesquisa sobre os livros. Muitas vezes, onde menos se espera, está uma raridade. O Alcino Alves Costa, de Sergipe, era uma pessoa de pouca instrução, mas o livro dele é um primor. E ele teve a felicidade de pedir para fazer a revisão a professora Lutgard. Em Pernambuco, João Gomes de Lira era um soldado de volante, quase analfabeto, mas fez um livro primoroso, as datas perfeitas, a interpretação dos fatos, porque interpretar o fato é uma coisa muito difícil. A interpretação dos fatos, a colocação das datas, a ordem cronológica, como ele conta as coisas. O livro de João Gomes de Lira ninguém pode escrever sobre Lampião, fazer um trabalho sério, sem ler o livro de João Gomes de Lira. As pesquisas feitas por Antônio Amauri Corrêa de Araújo também muito importante, porque ele fez pesquisas sobre o cangaço do modo geral. Escreveu vários livros, são livrinhos pequenininhos, mas com muita informação sobre. Então, é você agora pegar essa porção de livro e montar o quebra-cabeça. Porque muitas vezes a pessoa escreve sem seguir a ordem cronológica. Tem pessoas que escrevem um livro e vão colocando os capítulos à medida que vai se lembrando dos fatos. Se lembra de uma coisa, conta aquela. E a ligação de um fato com o outro? O que foi que veio antes? O que foi que houve depois? Então, isso é um trabalho muito, muito penoso, mas é gratificante quando vê como as peças vão se encaixando. Além das fontes bibliográficas, além da pesquisa nos jornais da época, Alagoas de parabéns. Alagoas mantém em perfeito estado todos os jornais da época. Alagoas, o estado pobre. Sergipe não mantém os jornais da época, mas digitalizou. Você consegue em meio magnético os jornais da época. No Recife, os jornais daquela ocasião eram escritos, eram publicados num papel de péssima qualidade. Resultado, os jornais viraram pó de serra. Você não pode pegar, viraram pó. Agora, a Fundação Joaquim Nabuco
digitalizou o Diário de Pernambuco. Lá tinha um jornal muito importante, que era o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio e um jornal chamado Jornal Pequeno. Jornal Pequeno, Jornal do Comércio, o Jornal do Recife. Esses jornais se perderam, se destruíram com o tempo. Agora, a Fundação Joaquim Nabuco digitalizou o Diário de Pernambuco. O problema é como você ter acesso, porque a Fundação Joaquim Nabuco é complicada para você fazer uma pesquisa no trabalho dele. Eu viajei daqui para a Bahia, para lá, localizei o endereço da Fundação Joaquim Nabuco, no bairro Dois Irmãos, parece, lá perto. E localizei. Pronto, aqui eu vou me dar bem, vou fazer uma pesquisa. Cheguei lá, me identifiquei, disse o que queria. Mas a bibliotecária disse, olha, para pesquisar aqui, você tem que marcar o dia e a hora. Você tem que dizer qual é o jornal, de que dia e da hora. E nós só temos 3 terminais. E como tem muito estudante aqui que faz trabalho escolar, é preciso marcar com antecedência. Ou seja, perdi a viagem. Eu queria falar, na ocasião, eu quis falar com o diretor, que era o Frederico Pernambucano Melo, para que ele intercedesse por mim nesse tudo, mas ele estava com a agenda lotada, não pôde me receber. Então, eu tive dificuldade em Pernambuco. Na Bahia, os jornais da época, o Diário de Notícias, à tarde, e um jornal chamado Estado da Bahia, são mais ou menos preservados na biblioteca pública. Agora, estão muito maltratados, os estudantes manuseiam de qualquer forma, e muitas vezes está fazendo uma pesquisa, em vez de copiar, simplesmente ele olha para um lado e para o outro, ninguém está olhando, ele arranca a página, dobra, bota no bolso e vai embora. Então, muitas coisas sumiram. No Ceará, a Biblioteca Pública do Ceará tem os jornais em perfeito estado. Quem quiser fazer pesquisa sobre o Padre Cícero, está tudo lá, os jornais são mantidos com todo carinho. Além dos livros e dos jornais, eu fiz também muita pesquisa oral. A pesquisa oral, e aqui eu faço um alerta para as pessoas que não tiverem a técnica de entrevistar as pessoas sobre fatos dessa ordem, no sentido de que nunca confiem muito no que você está ouvindo de uma determinada pessoa. Procure sempre entrevistar, sobre o mesmo fato, entrevistar 2 ou 3 pessoas. E você não deve entrevistá-los os outros presentes, porque senão, quando você entrevistar um, os outros estão ouvindo, e quando você for entrevistar os outros, eles vão repetir aquilo que ouviram. Mesma coisa que ele não tome conhecimento, ele repete, porque ouviu, acabou de ouvir. Você deve interrogar separadamente, e quando 2 fontes entrarem em colisão, as versões não coincidirem, é conveniente procurar uma terceira fonte para procurar o encaminhamento correto. Nessas pesquisas, eu me deparei com muita gente, porque todo mundo quer aparecer na história. Gente que não sabia das coisas, que não era de sua época. Digamos que eu entrevisto um homem de 60 anos. Eu hoje vou entrevistar um homem de 60 anos e ele diz, eu me lembro, o Lampião era impossível. Ele tem 60 anos, não era nem nascido. Ele não pode ter visto. Mas todo mundo quer aparecer bem, né? Todo mundo quer ter intimidade com certas coisas e dizer, eu vi, eu presenciei coisas que ele não presenciou. Muitas vezes, eu cheguei numa cidade do interior chamada Brejão da Caatinga e fui entrevistar um homem, e o homem até parecia que estava me esperando, porque ele sabia tudo o que eu queria, ele sabia tudo com mínimos detalhes, e sabia o dia exato. Ora, como é que eu pego uma pessoa de surpresa? Eu chego e ele não está me esperando.
eu chego em Brejão da Caatinga, vou entrevistá-lo sobre uma coisa que aconteceu 80 anos atrás. E a pessoa se lembra até a data, assim, é preciso muita memória. Depois que eu terminei a entrevista, como é que você sabe disso? Ah, porque eu li o livro de Orleone. Ora, essa entrevista aí já não serve mais para nada, né? Porque eu pego o livro de Orleone, vou estudar o livro de Orleone, eu tomo Orleone como referência, e não uma pessoa que leu o livro de Orleone. Então é preciso ter muito cuidado com as fontes orais. Ao fazer essa pesquisa, é preciso você estar alerta com relação a certas armadilhas. Se você vai entrevistar um ex-policial, só espere que ele conte valentias. Valentia, nobreza, ele estava do lado do governo, defendendo a lei, e tudo que ele conta é sempre negócio de... ele está defendendo do lado dele, está puxando a brasa para a sardinha dele. Aí você vai entrevistar um ex-cangaceiro, você vai entrevistar a Dadá já é falecida, mas você vai entrevistar a Dadá, ora, você vai ver que Dadá vai querer dizer que era uma vítima, era uma coitadinha, vai dizer que Curisco nunca matou ninguém, que era um menino bom. Então é a versão, você tem que interpretar de que lado essa pessoa está situada para ver. Os coiteiros, a mesma coisa, nenhum vai dizer, eu era coiteiro mesmo. Não, você vai dizer, não, é o seguinte, eu conheci Lampião, ele era amigo de minha família, eu fazia aquelas coisas porque era obrigado, ninguém vai dizer, não, eu fui coiteiro porque Lampião me pagava, Lampião não podia fazer feira, me encarregava de fazer compra, me dava 1.500 réis, eu gastava 800 e na hora de dar o troco eles não podem ficar. É por isso que era coiteiro. Ninguém diz isso. Então, as pessoas que você entrevista sempre têm uma versão, isso é natural, de acordo com as suas conveniências. De acordo com as suas conveniências. E cabe ao entrevistador passar na peneira o que houve, cotejar com outras fontes e com as fontes escritas para saber o que reproduzir. E quando uma fonte for simplesmente imprestável, não reproduza, não repita, porque você está fazendo um desserviço à história, contar coisas que são nitidamente inverossímeis. Por exemplo, a pessoa dizer que Lampião era gay e dizer que Maria Bonita traía Lampião com Luiz Pedro. Puxa vida, é um desrespeito à memória de uma grande nordestina chamada Maria Bonita. Lampião era um cangaceiro. Eu não direi que Maria Bonita era uma cangaceira. Maria Bonita era uma nordestina que acompanhou o homem com que ela se apaixonou, que era um cangaceiro. Mas Maria Bonita não andava armada. Se Maria Bonita alguma vez portou revólver, foi um revólver 32, revólver pequeno, só para defesa pessoal, Maria Bonita nunca deu um tiro em ninguém. Maria Bonita nunca fez um ato de bravura, cangaceira, cortar a orelha de alguém, enfrentar a polícia, não. Maria Bonita era de correr, se esconder na casa dos coiteiros e certamente nunca deu um tiro em ninguém, nunca matou ninguém, nunca feriu ninguém. Eu não tenho conhecimento de nenhum ato de selvageria de Maria Bonita. Então eu não chamo Maria Bonita de cangaceira. Ela não foi uma cangaceira. Ela viveu com um cangaceiro. Dadá é diferente. Dadá era mulher de Curisco. Curisco era um sujeito, era o oposto de Lampião. Lampião não jogava, não bebia a mesma bebida que os outros cangaceiros. Lampião tinha consciência da importância dele, de capitão, de general, chefe. Então ele estava sempre no controle e sempre no comando, olhando o que os meninos faziam. Lampião, quando ele tratava com os amigos, ele estabelecia pactos, e esses pactos eram cumpridos.
Ele não desrespeitava um pacto, a não ser que a outra parte rompesse o pacto, aí ele vinha em vingança. Mas Lampião era uma pessoa ligada com os compromissos assumidos com os amigos. Quando ele mandava pedir dinheiro, manda 3 contos, é para mandar, ele não está pedindo emprestado não. Agora, quando ele pediu uma coisa emprestada, ele tomava, quando ele me empreste, era emprestado, ele não devolvia, pegava uma sanfona emprestada, aquela sanfona voltava e depois dizia, quando receber, manda dizer o que recebeu, para eu ficar sabendo. Agora, Corisco, como eu disse, era o oposto. Corisco era totalmente irresponsável e só vivia bêbado. Nas festas, quase toda noite tinha uma festa, amanhecia. Cangaceiro podia estar cansado, mas para dança não tinha cansaço. Tudo jovem, os cangaceiros eram jovens, meninos de 17 a 25 anos de idade, tudo jovem. Então, os cangaceiros bebiam cachaça. E cachaça de casca de pau, das bodegas. Né? Mas Lampião não. Lampião só bebia bebida especial. Ele gostava de genebra, especialmente conhaque. Conhaque, genebra, era isso que ele gostava. Se não tinha nada, talvez ele bebesse também uma cachaçinha, mas sem exagero. Corisco não. Corisco bebia até perder os sentidos. E Corisco, de valentia, não tinha nada. Ele era valente no grupo, no meio do grupo. Quando o Lampião morreu, acabou-se a valentia de Corisco. Quando o Lampião morreu, Corisco não dormia assombrado, pensando que ia morrer, assombrado. E se vingava na bebida. Bebia tanto que perdia os sentidos. Em várias ocasiões, quem comandava o grupo era Dadá. E Dadá era braba. Muitas vezes Corisco ia deixando uma coisa deixando por menos, e Dadá exigia que fosse executada a pessoa, que cortasse a cabeça. Dadá era uma mulher dura. Dadá. E tem a história do estupro de Dadá. Dadá era noiva de um homem da roça, um vaqueiro, tirador de leite para o pai, chamado Cazuza, filho de Silvino Maia, de Macururé. E Dadá noiva, ela devia ter uns 14 para 16 anos, era noiva de Cazuza, mas recebia presentes do primo carnal chamado Corisco, Cristino Gomes da Silva. O Corisco era primo carnal de Dadá, que isso ninguém conta. Dadá não contava isso, ela não dizia. Ela primo carnal, era o primo carnal. A mãe dele, o pai, a mãe de Corisco tinha Maria Cleto e tinha Firmina Cleto, que na verdade não é Cleto, é Quileto. Maria Quileto e Firmina Quileto eram irmãs. Firmina era a mãe de Cristino Gomes da Silva. A Dadá conta que foi sequestrada por Corisco e estuprada. Na verdade, como ela era prima de Corisco, Corisco visitava sempre o Vicente Ribeiro da Silva, na Baixa do Ribeiro, no pé da Serra do Toná. O Corisco, chamado Cristino, acompanhado dos primos Beija-Flor e de Hortêncio, que era o Arvoredo, estavam sempre visitando o Vicente. Ele levava cortes de tecidos e dinheiro, dava de presente a Dadá. Vicente vem a ser o pai de Dadá, Vicente Ribeiro da Silva, casado com Dona Águeda. Águeda ou Áqueda. Na certidão de casamento de Maria do Carmo, o tabelião escreveu Agada com H, Agada, mas não era Agada, era Águeda, com A, sem o H, Águeda. Então,
Corisco estava sempre na casa de Vicente e levando presente para Dadá, e Dadá noiva de Cazuza. Corisco combinou com Dadá para matar Cazuza. Dadá foi conivente com a morte do noivo. O noivo estava na beira da lagoa do Esquixique, numa certa manhã, tirando leite das vacas do pai, acompanhado de um irmão chamado Benjamim, quando Corisco chegou com Beija-Flor. E já chegaram atirando, Benjamim correu ferido e Cazuza foi assassinado ali. Eu estive na lagoa do Esquixique, município de Macururé, e vi a cruz de Cazuza. Puseram um monte de pedras, a cruz foi enfincada entre as pedras. Está lá a cruz onde mataram Cazuza. Cazuza era tio de um cangaceiro chamado Calais. Talvez a pronúncia fosse Calais, francês, mas no cangaço era Calais. O Calais chamava-se Pedro, era filho de Silvino Maia. Pois bem, quando Dadá foi baleada, quando ela foi baleada lá em Barro perto de Barra do Mendes, hoje é município de Barro Alto, no limite com Barra do Mendes, que na época era Brotas de Marcaúbas. Quando Dadá foi baleada aqui e levada para Djalma Dutra, que é atual Miguel Calmon, ela, desesperada, achando que ia ser executada pela polícia, ela estava desamparada, procurando uma tábua de salvação, quando apareceu um jornalista, um repórter do jornal Estado da Bahia. Esse jornalista deu segurança a ela, porque ninguém mata um preso na frente da imprensa, porque a imprensa denuncia. Ou denuncia ou pode denunciar. Então, Dadá viu aqui, na companhia desse homem, eu estou livre. Então ela teve confiança nele, se abriu e contou que era prima de Dadá, que era prima de Corisco, contou coisas, como a maneira como ela fugiu, ela não foi estuprada, Corisco era primo dela, ela contou essas coisas todas. Isso lá em Djalma Dutra. Ela com a perna cortada, depois foram cortou aqui na virilha. Ela com a perna cortada, achando que ia ser executada, se abriu para esse jornalista. Trouxeram Dadá para Salvador. Quando ela chegou aqui, a prisão dela chamou a atenção de todo mundo, os holofotes foram em cima de Dadá, ela viu que agora eu estou garantida. A partir daí ela nunca mais contou aquilo que ela contou ao repórter do Estado da Bahia. A partir daí era contando que foi estuprada por Corisco, que Corisco era uma pessoa boa, que ensinou ela a ler, que Corisco era amigo de Lampião. Ela era a única pessoa em que Lampião confiava. Toda essa versão de Dadá, esqueça. A última pessoa no mundo em que Lampião tinha alguma confiança era Corisco. Porque o Lampião tinha compromissos com os fazendeiros, um fazendeiro que dava dinheiro para ele, essas coisas, fazendeiro, ninguém mexia na fazendeira. Corisco desrespeitava os acordos de Lampião. Corisco desrespeitava. Muitas vezes Lampião dispensava uma coisa, um mal feito de alguém, mas Corisco não dispensava. Mesmo contra as horas de Lampião, Corisco passava por cima. Então o Corisco era uma pessoa que estava sempre em atrito com Lampião. Lá perto de Santa Brígida tinha um fazendeiro chamado Jesuíno Carvalho, que era o pai
do chefe político de Jeremoabo, João Sá, Coronel João Sá. O pai do Coronel João Sá, o jesuíno, tinha várias fazendas e uma delas ficava perto de Santa Brígida. Lampião vinha com o grupo da Várzea da Ema a caminho do Sergipe. E Curisco separou-se no caminho, dizendo que ia visitar uns parentes no Juá, perto de Paulo Afonso, no Juá. Lampião viajou na frente e combinaram se encontrar em Santa Brígida, na Malhada da Caiçara, que era a terra de Maria Bonita. Eles se encontraram ali e Curisco ficou atrás. E Lampião chegou na Malhada da Caiçara, foi visitar um homem chamado Odilon Café, que era um grande criador de bode, Odilon Café. Ele estava na casa de Odilon Café, esperando Curisco, quando avistou uns homens correndo pela estrada. Uns cangaceiros seus estupraram uma mulher casada com o vaqueiro de Jesuíno, do Coronel Jesuíno. Mulher casada com o vaqueiro do Coronel Jesuíno. Repara que problema para Lampião. Jesuíno e o filho, amigos dele, protetores dele, Coronel João Sá. Aí Lampião disse, quem foi os cangaceiros? Eu não sei, a gente não sabe, vamos apurar. Então o Lampião botou, quando esses cangaceiros chegarem aqui, eu vou matar esses desgraçados. Era Curisco. Curisco tinha ficado no Juá, vieram atrás e encontraram essa mulher, a mulher ia tangendo umas vacas por uma estrada. Curisco estuprou a mulher na beira da estrada e depois dele os outros cangaceiros se serviram dela. E agora? Quando disseram para Lampião, olha, foi Curisco. E a mulher tinha sido amiga de infância de Maria Bonita. Maria Bonita, não é possível, tem que dar uma providência. E Lampião, puxa vida, como é que eu vou matar Curisco? É complicado, porque Curisco tinha o bando dele, todos parentes. No bando de Curisco não tinha cangaceiro estranho. Ou era primo dele ou primo de Dadá. Tinha até um irmão do Dadá, chamado Pretão, tinha um Pretão. Pedro, e era chamado Pretão, era chamado também de Avião, era irmão de Dadá. Tinha um irmão de Dadá e vários primos de Dadá e vários primos de Curisco, tudo família. Quem mexesse com um, mexia com todos. Então, se Lampião quisesse matar Curisco, ia ter uma guerra e ia se acabar todo mundo. Então, qual foi a providência? Se separaram. E já tinham se separado antes, por causa da morte de um tabelião em Curaçá. Lampião soltou o tabelião, o homem pediu, pelo amor de Deus, me solta. Lampião soltou, Curisco veio atrás e matou o cara. Então, de tempos em tempos, eles se separavam. Teve uma ocasião que Arvoredo roubou o dinheiro de um coiteiro de Lampião num lugar chamado Canoa, que talvez se chame Igara hoje, é município de Bonfim. É um povoado, chamava Canoa. Hoje eu acho que o nome é Igara. E lá, Ângelo Roque conta essa passagem, em que Arvoredo roubou um homem que é coiteiro de Lampião. Lampião mandou chamar Arvoredo, devolva o dinheiro. Arvoredo disse que não devolvia. Foi um problema. Terminou devolvendo uma parte, porque já tinha gastado outra parte, devolveu uma parte, mas foi o maior problema para Arvoredo. Arvoredo era primo de Curisco. Então, separaram outra vez. Então, de tempos em tempos, Lampião se separava de Curisco por causa dessa preservação, porque Curisco não respeitava as ordens de Lampião. E depois desse episódio de Odilon Café, lá na Santa Brígida, em que Curisco tinha estuprado essa mulher, Maria Bonita, de hoje em diante, meu velho, Maria Bonita chamava Lampião do meu velho, de hoje em diante, meu velho, eu quero ver o diabo na minha frente, não quero ver Curisco. Nem ele, nem Dadá, não se entendiam. Então, a partir daí, aí se separaram mesmo. Contanto que no episódio da Grota do Angico, em que supostamente Lampião chamou os cangaceiros todos, os chefes de grupos, para uma reunião, que não houve. É uma coisa misteriosa essa história dessa reunião. Pode ser uma invenção de alguém. Isso aí, não creio que reunião. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que tivesse uma reunião, uma convocação para uma reunião na Grota do Angico.
Ângelo Roque estava lá para o lado para Ipiranga, foi para a reunião. O Canário estava lá para o lado de Carira, foi para a reunião. Zé Sereno estava em Curaçá, no outro lado do mundo, na Bahia, foi para a reunião. E Curisco, desde uma semana anterior, estava do outro lado do rio, não foi. Por que não foi? Foi chamado também. Quer dizer, a morte de Lampião, será que Curisco tem alguma participação? Por que é que todos os grupos chegaram em Angico? Agora, não sabe a reunião, porque Lampião começou com um ou com outro separadamente. Chegava, se cumprimentavam, passava 15 minutos e esse grupo ia embora. Chegava outro. Então, o Ângelo Roque chegou à tardinha, mas de noite disse que estava com gripe, foi dormir na Pedra d'Água. Estava com gripe, ora, com gripe. E desde cangaceiro deixa de dormir no mato porque está com gripe? Cangaceiro com medo de gripe? Então o Ângelo Roque chegou à tardinha, mas foi dormir na Pedra d'Água a 2 léguas de distância. Que reunião é essa? Que reunião? Se ele veio para uma reunião, como é que ele foi dormir a 2 léguas de distância e de lá foi embora? Também chegou de tarde o Canário, mas Canário foi dormir perto de Poço Redondo, na fazenda Cururipe. De lá escutou os tiros de madrugada. Não ficou. O único que ficou foi Zé Sereno. Luiz Pedro. Luiz Pedro também. Luiz Pedro sim, mas Luiz Pedro não tinha grupo. Era assim, com o Lampião ia, ele estava. Então estava lá Luiz Pedro com o Lampião, e dos grupos que ficavam separados, o único que ficou para dormir no Angico foi Zé Sereno. Curisco do outro lado do rio, na fazenda de Bié das Emendadas, estava lá. 2 léguas, por que não veio? Passou uma semana, tem mais de uma semana que estava ali, não foi? Tem mistério. E esses mistérios nunca serão superados, nunca serão esclarecidos. Em virtude do fato de os autores, quase nenhum, a não ser Oleone Fontes, que Oleone escreve com técnica. Oleone cita nas notas no fim de cada capítulo, ele põe as notas dizendo a fonte, ele cita a fonte. Então, tirando Oleone e tirando Frederico Pernambucano de Melo, de um modo geral, ninguém cita a fonte nenhuma. E quando... Tem no Rio Grande do Norte, tem um juiz de direito chamado Sérgio Dantas. Sérgio Dantas, nas notas bibliográficas, no final do livro, ele diz, as fontes bibliográficas estão: Diário de Pernambuco dos anos 1900 e tanto a 1900 e tanto. Todos os jornais, todos os dias? É impossível. É preciso, se você é um Diário de Pernambuco, de que dia? Então eu com raiva desses autores que não citam fonte, e quando cita é dessa forma, de forma genérica, dizendo que a fonte foi o Diário de Pernambuco do ano tal, que isso não é citação de fonte, então eu com raiva exagerei. Eu digo qual é o jornal, qual é a página, o dia, o jornal, a cidade desse jornal, porque você dizer Diário de Notícias, não disse nada. Tinha Diário de Notícias em Salvador, no Rio, em Recife, em Fortaleza, tinha vários diários. Para você dizer o jornal de Notícias, tem que dizer jornal pequeno, de onde? Tinha um jornal pequeno de Recife, de Fortaleza e de Mossoró. Então, quando disser qual o jornal, tem que dizer de onde. Então, eu digo o jornal, a cidade, a data e a página. E tem jornais que mesmo você dizendo a página, não disse nada. O Jornal do Brasil tinha vários cadernos, ou seja, e cada caderno tem uma numeração de página. Então, você dizer, Jornal do Brasil, de 6 de agosto de 1938, não disse nada. Página 20. Que página 20? Você vai página 20 de um caderno, outro caderno, página 20, outro caderno. Até para dizer qual é a página. Caderno B, caderno C. Que juízo eu faço, né? O ideal seria que no mundo não houvesse crime. Todo mundo fosse o Papa Francisco. Acontece que o ser humano é o que é. O ser humano
é contra a natureza, ele destrói as florestas, polui os rios, ele rouba, ele levanta aleives, ele assassina. O ser humano é o ser mais imperfeito que a natureza criou. O ser mais imperfeito que a natureza criou. Então, com relação ao cangaço, uma série de fatores sociais, históricos, econômicos, uma série de fatores contribuiu para que surgisse o cangaço no Nordeste. E, como é um fato que aconteceu, cabe ao historiador, de forma séria, relatar esses fatos. E, ao relatar os fatos, deve evitar emitir juízos de valor, se era bom, se era ruim. Mas você pergunta, qual o seu pensamento sobre Lampião? O que é que você pensa dele? Olha, Lampião foi um nordestino como outro qualquer. Até os 15 anos de idade, era um garoto normal, muito inteligente, aprendeu a ler em apenas 3 meses ele aprendeu a ler e escrever, a fazer conta de somar, fazer conta de arroba, conta de tarefa de terra e arroba de algodão, em apenas 3 meses. E era um menino em que você não vê nenhum atrito com nenhum desrespeito aos mais velhos, nenhuma malcriação, nada. Agora, em virtude de brigas com vizinhos, terminou explodindo um vulcão dentro dele, que culminou com a morte do pai. Ele não era de perdoar. Ele não era de dar o outro lado da face, receber um tapa e dar o outro lado para que a pessoa desse o tapa. Ele me deu um tapa, venha cá. Ele era um homem vingativo. E no episódio da morte do pai, ele disse: vou vingar a morte do meu pai. A partir de hoje, a minha casa vai ser o meu chapéu. Então aquilo ali foi uma explosão de raiva. E quando ele querendo vingar a morte do pai, quando ele cometeu os primeiros desatinos, a partir daí ele já era um homem fora da lei. A polícia já estava atrás dele. E ele não admitia ser preso. Ele achava que a maior desmoralização de um homem é ser preso. Ele preferia morrer 1000 vezes, mas ser preso não. Ele achava que era uma desmoralização. Quer me matar, me mate. Mas preso, nenhum macaco, ele dizia, nenhum macaco me bota na frente. Então esse homem contraditório, Violino Ferreira da Silva, o Lampião, homem contraditório, foi esse homem que me levou a estudar a história do Nordeste, tendo como fio condutor o Lampião, o Virgulino. Ele não era um exemplo de cidadão, mas eu acho que ele fazia o que muita gente gostaria de fazer, mas não tinha coragem. Porque no sertão, professor Manuel Neto, no sertão do Bacamarte, no sertão das injustiças, no sertão da seca, sertão das desigualdades sociais, as pessoas, ainda hoje, quando tem um problema, entregam a Deus o seu problema. Então, no sertão, quando havia uma injustiça, o fazendeiro deflorava a filha do vaqueiro. O vaqueiro não podia fazer nada. Ele era de dar graças a Deus que foi o patrão, porque ele tinha uma casa para morar, tinha um emprego. Se ele fosse reclamar do patrão, você tem 24 horas para sair da minha fazenda, seu ingrato. Como é que eu faço tudo por você, seu ingrato? E só porque eu burlei com sua filha, você vem para cá reclamar? Saia da minha fazenda, vai embora. E para onde? E para onde?
O vaqueiro fazia a mesma coisa com a mulher do vaqueiro, o fazendeiro fazia a mesma coisa, o fazendeiro fazia a mesma coisa com a mulher do vaqueiro, com as filhas dele. E quando enjoava, passava para os filhos passavam para os primos, era assim. E o vaqueiro, o pequeno produtor, tinha a quem reclamar. Reclamar a quem? Ao delegado? O delegado, naquele tempo não tinha delegado concursado, o delegado era um sujeito, era um guarda-costas, era um pau-mandado do chefe político. Quem fosse amigo do chefe político, mesmo que tivesse errado, tinha razão. E se não fosse ligado ao chefe político, mesmo que estivesse coberto de razão, não tinha razão nenhuma. Não era reconhecido o seu direito. Então, quando a pessoa sofria uma injustiça no sertão, só tinha dois caminhos. Um era, eu entrego tudo a Deus. E ou se não, eu vou tomar providência, eu vou fazer a vingança com as próprias mãos. Então, ou entregava a Deus e ficava por isso mesmo, porque Deus é muito ocupado. Deus tem o que fazer. Quando você tiver seus problemas no dia a dia, não fique pedindo a Deus não, porque Ele é muito ocupado. Ele não vai, no meio de tanta gente no mundo, Ele vai se preocupar com seu probleminha para resolver. Ele é muito ocupado. Deixa para ocupar Deus quando for uma coisa grave. Então no dia a dia, as pessoas que tinham coragem, com as próprias mãos resolviam seus problemas. Lampião era temente a Deus. Ele rezava o ofício de Nossa Senhora todo dia. Ele rezava o negócio das horas marianas, ele tinha várias orações fortes, de corpo fechado. Ele era um temente a Deus. Ele acreditava em Deus. Dizem que quando ele matava uma pessoa, ele encomendava a alma do morto para o céu. E ele dizia, não, eu não mato ninguém não, quem mata é Deus, porque Deus pode tudo. Se eu atiro numa pessoa e Deus não quiser que essa pessoa morra, eu erro o tiro. Se eu acerto, é porque eu fui um instrumento na mão de Deus. Eu matei porque aquele cara merecia mesmo. Deus queria que ele morresse. Eu apenas fui um instrumento. É uma brincadeira, mas assim. Então, o Lampião, como eu estava dizendo, ele era uma pessoa temente a Deus. Ele também entregava os problemas a Deus. Mas como às vezes Deus custa a tomar providência, ele dava uma ajudazinha e resolvia o problema. Então eu agradeço a oportunidade que a UNEB, o Centro de Estudos Euclides da Cunha, me deu para eu fazer esse depoimento. Com o propósito de da publicidade, o resultado de pesquisas de 11 anos que fiz. E qual é o propósito? É contribuir para que essa memória da vida nordestina não caia no esquecimento. Mesmo o cangaço foi um fenômeno social. E essas coisas não se põem debaixo do tapete, não. Essas coisas precisam ser examinadas. A ciência da história deve pôr uma lupa sobre esses pontos localizados para ter uma contribuição para a compreensão do ser humano, o nordestino, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, Frei Caneca. Que personagem Frei Caneca? No Nordeste ninguém ouve falar em Frei Caneca. E resultado, eu me concentrei nesse livro, nessa figura enigmática que é o Lampião. E se nessa exposição que eu fiz, demonstrei em algum momento, assim, quem sabe uma admiração por Lampião, não é propriamente admiração, é uma constatação de que essa pessoa, esse cidadão, esse nordestino,
Era uma pessoa excepcional. Um homem muito inteligente, poderia ter feito, contribuído muito para o bem. Mas as circunstâncias do meio, circunstâncias da história, fizeram com que ele contribuísse mais para o mal do que para o bem. Mas a história a gente não tem como reescrever, você não tem como mudar o curso da história. Você pode fechar os olhos e não querer saber da história, mas a história, ela é imutável. Do jeito que as coisas acontecem, você não tem como, no futuro, vamos passar um corretivo, vamos apagar isso aqui. Não, aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Obrigado, professor.